Bom dia, jovens. Tudo bem? Ou boa tarde, boa noite, boa madrugada, sei lá que hora você está ouvindo isso. Vamos lá continuar os nossos estudos no caderno 2, beleza? Então, jovens, só fazendo aquele remember, já estudamos tudo isso, né? Vimos geometria molecular, vimos polaridade de ligações e polaridade de moléculas, e vimos as forças intermoleculares, que são o assunto do nosso capítulo 2. E aí ficou um último assunto interessante no capítulo 2, que é a solubilidade de substâncias. Agora que a gente sabe sobre polaridade, dá para a gente falar bastante sobre essa história de solubilidade, tá bom? Então, jovens, a gente vai tentar entender essa história de solubilidade, tá? E aí, existe uma regra que eu quero bastante que vocês se lembrem, que pode facilitar bastante aí o estudo de vocês, já que a gente está tentando facilitar a compreensão o máximo possível, né? Existe uma regra que fala de solubilidade de substâncias que vocês até tenham visto, devam até ter visto no ensino fundamental, que é semelhante dissolve semelhante, certo? Então, o que que isso quer dizer? Isso daqui quer dizer que apolar dissolve apolar, certo? E que polar dissolve polar, tudo bem? Agora, se eu tiver uma substância apolar, eu não consigo dissolver o polar e vice-versa, tudo bem? Então, semelhante dissolve semelhante. Lembre-se disso, que isso vai facilitar o seu entendimento na solubilidade das substâncias, beleza? Então, olha só, seguindo essa ideia que a gente viu, o que podemos estudar, entender, a gente pode ver alguns fenômenos, algumas coisas interessantes, né? Então, olha só, aqui a gente tem a sacarose, o nosso querido açúcar, que você come e adora, né? Então, a sacarose, ela é muito polar. E aí, se ela é polar, ela vai dissolver na água? O que você acha? Bom, a gente já estudou a água, né? A água é polar. Então a gente consegue sim misturar o açúcar na água, não consegue? Então a gente consegue dissolver o açúcar na água, tudo bem? Porque são substâncias polares. Existem algumas coisas que vocês não podem esquecer, que é aquela história de hidrocarbonetos são formados por carbono e hidrogênio, e apenas isso. E eles são apolares. Agora olha só aqui o álcool etílico. O álcool ele é um hidrocarboneto? Você deve ter pensado, sim, tem carbono e hidrogênio, mas aqui tem um oxigênio, tá? Então, na verdade, o álcool etílico ele não é um hidrocarboneto, tá? Vocês vão estudar as funções oxigenadas, né, lá na química orgânica, e vocês vão ver que, na verdade, o álcool ele é um álcool. Olha só que, né, novidade, existe uma função que é a função alcoólica, a função álcool, tá? Então, cuidado com isso daí, tá bom? Beleza, jovens? Então, ó, lembrem-se disso que vai facilitar. Então, o álcool, os álcools, né, álcoois, eles são substâncias polares, porque justamente eles têm um oxigênio aqui no meio que é bastante polar, né? Então, a gente tem que lembrar disso daí, beleza? Outras substâncias apolares para vocês saberem, né? Ó, o hexano, benzeno e o bromo, tá bom? Quando temos sistemas homogêneos, jovem, é porque a gente tem líquidos miscíveis. Olha só que legal. Então, quando a gente fala que dois líquidos se misturam e formam uma substância homogênea, a gente fala que a gente tem líquidos miscíveis. A gente consegue misturar eles e eles formam sistemas homogêneos. Água e álcool, por exemplo, a gente consegue dissolver um no outro, porque esse é polar e esse também é polar, beleza? Já a gasolina e o querosene também são líquidos miscíveis, porque a gente consegue diluir um no outro, porque esse é apolar
e esse é apolar. Agora, se eu tentar juntar a gasolina com a água, será que vai dar certo? A gasolina com álcool, será que vai dar certo? Então, não. E aí, já que não vai dar certo, a gente tem os nossos líquidos imiscíveis, né? Não miscíveis, tudo bem? Óleo e água, como você já está bastante acostumado, né? Ou gasolina e água, tudo bem? Então, ó, semelhante dissolve semelhante, jovens. Falei que essa aula ia ser interessante? Olha só uma coisa legal. A gente tem um caso aqui que é um experimento bem rápido que eu vou falar bem simples que você vai entender. A gente mistura água e tetracloreto de metano. Então, o nosso tetracloreto de metano, ele mistura ali com a água, só que ele forma uma mistura heterogênea. Afinal de contas, esse cara ele é apolar e esse cara ele é polar. Tudo bem? Você deve estar na sua cabeça, mas professor, o cloro ali, ó, se liga com o carbono, o cloro ele é bastante polar, mimimi. Então, só que a gente tem a nossa estrutura tetraédrica, certo? Do carbono. E olha só quem temos em volta. Taranã, taranã, cloro, cloro e cloro. Lembra da nossa regra? Quatro nuvens eletrônicas e quatro átomos iguais. Se o número é igual, então é apolar. Beleza? Então a gente tem uma substância apolar. Agora, essa substância apolar, ela é mais densa do que a água. Então ela acaba ficando aqui no fundo, ó. Ela afunda, beleza? Aí, no segundo passo do experimento aí do caso interessante, né, que nem é tão interessante assim, ele colocou iodo. Eles colocaram iodos aí e o iodo ele dissolveu parcialmente na água, tá vendo? Isso pode acontecer? O iodo não é apolar? Sim, o iodo é apolar, mas o iodo dissolve um pouco na água. Ou seja, existem substâncias que podem sim se dissolver uma na outra, apesar de não ser semelhante e semelhante, tá bom? Mas a gente fala que essa dissolução ela é parcial, tá? Então, na verdade, as substâncias polares e apolares, elas se misturam sim umas nas outras, mas muito, muito, muito pouco. Nessa interface aqui, ó, existe uma troca de moléculas entre os líquidos, tá? Então existe uma mistura muito pequenininha, tá bom? Mas a gente não enxerga, tá? E quando a gente fala de moléculas muito pequenas, igual o iodo, né, em comparação com a água, aí sim a gente acaba percebendo um pouquinho mais. Mas é uma diluição parcial, tá bom? Por isso que fica um pouquinho rosa, escuro. Agora, quando ele agita, agitando tudo e deixando em repouso depois, olha só o que acontece. Todo o iodo dissolve só no tetracloreto de metano. Então, olha que legal. O semelhante dissolve sim o semelhante, tá? Dissolveu muito mais do que na água. Inclusive a água ficou, ó, limpinha praticamente, né? Então, esse é um experimento interessante para você saber duas coisas. Semelhante sim, dissolve semelhante, né? Mas a gente pode ter um pouquinho de dissolução parcial de algumas substâncias, ok? Vamos ver outros casos. Outro caso interessante aí, ó, é a limpeza com sabão e detergente. Uma coisa muito interessante que você pode aprender no ensino médio, né, é que a estrutura do sabão e do detergente ela é essa daqui, ó. Você tem aqui um hidrocarboneto, tá? Que forma essa cauda que a gente chama, tá? Esse hidrocarboneto ele é muito grande, tá vendo? Ó, você tem vários átomos de carbono, você tem uma parte de hidrocarboneto muito grande. E o que, que é esse hidrocarboneto? Aqui ó, a gente tem carbono, 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 todos os vérticezinhos aí são carbonos, tá? E o hidrogênio, professor? O hidrogênio está escondido aqui, ó, tá bom? A gente usa essa estrutura em forma de palito aí, ó, que facilita para a gente, tá? Então todas as pontinhas aqui tem carbonos, tá bom? E o hidrogênio está escondidinho aí, ó, ele está ligado aí com os outros carbonos, tá? Mas o que que acontece? Essa estrutura, ela é uma estrutura de hidrocarboneto. E o que que os hidrocarbonetos são? Apolares, correto? E bem aqui, ó, na sua ponta, a gente chama isso daqui de cabeça.
a gente tem uma cabeça que ela é polar. Olha só, a gente tem oxigênio aqui e a gente tem uma ligação iônica acontecendo aqui, tá bom? Então você tem uma parte da sua molécula que ela é polar. Olha só. Então as moléculas de sabão, elas são tão grandes que elas têm uma parte da molécula polar e uma parte da molécula que é polar. Então, essa característica ajuda muito na limpeza, tá? E eu já vou mostrar um caso muito importante e interessante para você sobre isso. Por quê? Aqui na parte que você tem a parte apolar, essa parte vai se ligar, vai conseguir dissolver, vai conseguir se misturar com os óleos, com as gorduras, ou seja, com a sujeira, né? E essa parte, em compensação, que é a parte polar, vai conseguir se dissolver, misturar e se ligar, se atrair, né, pela água, tudo bem? Então, a água, essa substância consegue fazer com que exista a mistura de substâncias que não se misturavam antes, né? Então, a gordura acaba conseguindo se misturar com a água, tá bom? Por causa dessa molécula aqui, tá bom? A diferença de sabão e detergente, você pode estudar isso um pouquinho mais, né? Mas a diferença de sabão e detergente é só na cabeça aqui, ó. Às vezes também no tamanho e no tipo do hidrocarboneto que está aqui na cauda, mas principalmente na cabeça, tá? Porque você vai ter uma substância diferente, você vai ter o é, ácido sulfônico aqui, tá? E aqui você vai ter o ácido carboxílico. Essa é uma estrutura orgânica que você vai estudar, é uma molécula orgânica, né? Que faz parte aí dos estudos de química orgânica que você vai ver de novo lá na frente, tá? Mas se lembra dessa característica aí de semelhante dissolve semelhante, mas o sabão e o detergente conseguem dissolver os dois, né? Porque ele tem uma, uma cauda apolar e uma cabeça polar. Beleza, jovens? Aqui a gente tem um esquema, né, para facilitar a visualização. Então, a cabeça polar e a cauda apolar, tá bom? Ou a gente fala, né, hidrofóbica, né, medo de água, e hidrofílica, né, amor à água, gosta de água. Tudo bem? Então, lipofílica também, né, que gosta de gordura, tá? Lipofílica ou hidrofóbica. E aqui o contrário, né? Hidrofílica ou lipofóbica, tá bom? Bem o contrário mesmo. Beleza, jovens? Então tem um textinho aí explicando o que que acontece, que é justamente o que eu acabei de falar para vocês, jovens. Então, ó, além do sabão e do detergente que a gente viu ali, né, tem outra coisa que é muito utilizado que vocês devem comer e adorar bastante aí, ó, que são os emulsificantes, tá bom? Então, os emulsificantes são, eles têm justamente essa propriedade aí de ter ser uma molécula grande, ter uma parte polar e apolar, e essa substância consegue transformar coisas que antes eram immiscíveis em coisas miscíveis, né? Ó, ela consegue transformar em misturas homogêneas, tá bom? Mesmo que você tenha componentes lipofílicos ou hidrofílicos, tá? Então, os emulsificantes aí que fazem parte da alimentação aí às vezes, né? Eles têm justamente essa propriedade, essa característica. Tudo bem, jovens? Agora a gente vai falar de um caso aí que pode despertar certo nervosismo em você, jovem. Mas não fique nervoso, beleza? É interessante. Nós estamos vivendo um momento muito característico e muito peculiar da nossa história, que é uma pandemia aí global causada por um coronavírus, né? E você já deve ter ouvido falar muito do coronavírus e que você tem que lavar a mão com sabão o tempo inteiro. Por quê? Como que o sabão destrói o coronavírus, né? Vamos tentar entender isso. Olha só que legal. Aqui tem um vírus, né? Um esqueminha aí do vírus para você. Então, ó, o vírus está envolto em uma membrana lipídica. A gente acabou de falar lipossolúvel, lipofílica, umas palavras com lipo aí, né? Ou seja, tem a ver com gordura, né? Justamente uma gordurinha ali, ó, que envolve o nosso vírus, que protege o material genético. Então, o vírus ele é envolto por essa capa ou por essa cápsula lipídica, né, que tem gordura.
E também tem umas proteínas aí ligadas junto dessa membrana, tá? Que faz com que ajuda a infectar as células humanas ou células animais, seja o que for, né? E lá dentro você tem o material genético. Então, esse é o meu vírus. Olha só que legal, você não tem uma membrana lipídica, né? Interessante isso. E aí, quando a gente olha as moléculas do sabão, a gente acabou de estudar, né? A gente acabou de ver que tem uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica, né? Então, o que que acontece? A gente consegue fazer com que a parte, né, hidrofóbica do sabão dissolva essa camada de gordura aqui, ó. Beleza? E olha só que legal. Então, o sabão vem e ele dissolve essa camada de gordura e faz com que a proteína e o material genético fique exposto e seja quebrado. E aí fica fácil, né, da gente acabar com o vírus e literalmente destruir o vírus. Beleza, jovens? Então o sabão ele funciona justamente com essa história de solubilidade, tá bom? Interessante, né? Nosso estudo de química, né, coincidentemente entrou justamente numa área muito impactante da nossa história e atual, muito, muito, muito atual, né? Então é interessante a gente estudar bastante de ciência, jovem, para a gente conseguir entender como o mundo funciona, não é não? Então é isso aí, jovens. É isso que eu queria conversar com vocês. Espero que tenha sido um pouquinho mais interessante e que tenha ajudado aí a entender essa história de solubilidade. Beleza, jovens? Muito, muito, muito obrigado. Precisando de ajuda, tendo qualquer pergunta, eu tô aí. Beleza? É só falar. Beleza, jovens? Nossa, meu joinha tá ficando melhor, hein? Eu tô achando que tá ficando melhor. Mas, não sei, digam-me vocês aí. Até mais, jovens. Tchau, tchau.